dia, né? Sejam bem-vindos. E para quem perdeu o início do que eu falei de poder constituinte, a aula depois vai estar disponibilizada, e aí se restar alguma dúvida, pode me interromper nas aulas próximas, tá? E agora a gente vai falar de Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, a gente chegou a falar isso em sala, na aula presencial, né? E falamos um pouquinho na última aula, quando falamos de Poder Judiciário. Eu não escrevi, mas eu falei a respeito de forma bem simplista. E quando a gente fala de Tribunal de Contas, nós estamos falando de um órgão independente, assim como o Ministério Público, assim como a Defensoria Pública, que não está vinculado a nenhum dos três poderes, dos três pilares. O Tribunal de Contas não está vinculado nem ao Poder Executivo, nem ao Poder Legislativo e nem ao Poder Judiciário. Tá? Mas qual que é o intuito do Tribunal de Contas? Né? O fato dele ser independente, o Tribunal de Contas, ele é um órgão de fiscalização, principalmente. Tá? Ele tem um intuito, tem a função de controle e de auxiliar. Ele vai fazer, né? Aqui eu estou pautando o Tribunal de Contas da União, mas o Tribunal de Contas do Estado, ele também segue no mesmo patamar, tá? Com o mesmo objetivo. Então, o Tribunal de Contas, ele vai estar prescrito lá no artigo 70 a 75 da Constituição Federal. Ele auxilia o Congresso Nacional no sentido de fiscalizar o Poder Executivo. Então, todas as contas do Poder Executivo perpassa pelo Tribunal de Contas, e é o Tribunal de Contas que vai analisar se efetivamente a União está gastando da forma que está prevista no orçamento e se o está fazendo da forma mais adequada. Né? Quando a gente pensa em Tribunal de Contas, de forma muito simplista falando, pensa no setor de contabilidade de qualquer empresa. Tá? O Tribunal de Contas, ele vai fazer todo esse serviço contábil, financeiro, orçamentário. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai efetivamente pegar o contas a receber, contas a pagar, ver se isso está se encaixando e se esses pagamentos estão sendo feitos das formas que devem ser feitas. Tá? Ele vai identificar, o Tribunal de Contas vai identificar se há pagamento superior, se há pagamento inadequado, se há a utilização de notas, que a gente chama de nota fria, ou seja, aquele serviço não foi prestado daquela forma e eu utilizo uma nota como base, né, como justificativa de uma determinada receita. Então, cabe ao Tribunal de Contas. E ele o faz no sentido de fiscalizar o Poder Executivo e auxiliar o Congresso Nacional para a aprovação ou não das contas do Executivo, assim como o Tribunal de Contas do Estado, ele o faz para aprovar ou não as contas do Executivo Estadual. Tá? Então, ele tem a função auxiliadora e função de controle, contábil, financeiro, orçamentário, né? Tanto na busca de que essas despesas sejam pagas de forma econômica, legítima e dentro da legalidade, tá? A composição do TCU, do Tribunal de Contas da União, é de 9 ministros. Desculpa a interrupção, é que eu estava lendo aqui o bate-papo que encaminhado. Bom, o TCU, então, ele é composto de 9 ministros, né? Esses 9 ministros, 3 são indicados pela Câmara, 3 são indicados pelo Senado e 3 pelo Presidente da República. Tá? E no Estado,
né? Se a gente falar nos estados, não são 9, nos estados são 7 ministros, tá? 4 são indicados pela Assembleia Legislativa e 3 são indicados pelo governador, sendo um do Ministério, um auditor, sendo outro do Ministério Público, se eu não me engano, e um terceiro fica à escolha do governador, tá? Em relação a esses ministros, eles têm que ter mais de 35 anos, ter idoneidade moral, reputação ilibada, tem que ter conhecimento jurídico, contábil, financeiro, de administração pública, tá? E ele tem que ter um exercício na função de mais de 10 anos. Aqui, gente, o que acontece? Tanto os cargos do TCU quanto do TCE acaba sendo utilizado como cargo de barganha entre os deputados, tanto os federais quanto os senadores, e deputados estaduais. Tá? Então, por muitas das vezes, o cargo de ministro do TCU, por ser de indicação, alguns aqui no estado, Sérgio Ricardo, Bosaipo, Júlio, todos exerceram cargos de ministro do TCU e foram em situações assim, ó, renuncia à sua cadeira de deputado que a gente te coloca como ministro do TCE. Porque aí vai abrir vaga para outro fulano e tal. Então, acaba se utilizando estes cargos muito de cunho político, tá? E não que ele não tenha, às vezes, conhecimento técnico e tal, até tem, mas acaba se valendo muito mais da assessoria para os pareceres formados no TCU e no TCE do que necessariamente dessa idoneidade, tá? Parlamentar, principalmente. Mas isso eu estou falando de uma forma muito, muito geral, né? Não é todo o caso que acontece, mas são coisas que a gente tem de forma muito corriqueira no Brasil, né? Utilizar-se do poder, da possibilidade de ganho e de proventos em relação ao TCU. E TCE também, tá? Em relação a prerrogativas, impedimentos, subsídio, é a mesma vantagem de um ministro do STJ. Tá? Então, os ministros do TCU têm as mesmas prerrogativas de um ministro do STJ. Alguns de vocês podem me perguntar, professora, quais são as vantagens, né, as prerrogativas, impedimentos, subsídio do ministro do STJ? A gente vai falar disso, né? Não vou abrir o parênteses agora, mas a gente vai falar disso com o Poder Judiciário, tá? Quando a gente estiver falando do STJ. Vamos falar isso em campo adequado, e aí a gente faz o link e volta aqui para o Tribunal de Contas em relação ao TCU. E em relação ao TCE, os ministros do TCE equiparam-se a todas essas prerrogativas do TJ, tá? De um desembargador do TJ. Em relação aos tribunais de contas e dos estados, né, dos municípios, vai aplicar aquilo que se encaixa às regras do TCU, e o que eu falei aqui, a composição são de 7 conselheiros. Entendam que 4 são eleitos pelas assembleias e 3 são indicados pelos governadores, tá? Em relação a Tribunal de Contas, gente, é isso, né? É bastante simplista, é um órgão independente e que na verdade tem a função basicamente auxiliar o poder executivo, né? Fiscalizatório do poder executivo e auxiliar o poder legislativo para aprovar ou não as contas do poder executivo. Alguma dúvida, gente? Não. Não se limite, hein? Não se É muito limite. fácil, eu acho que essa parte do TCU, da composição, a gente já teve. Só isso, o resto disso é tudo novo. Mas então, a questão a ideia do Tribunal de Contas
Na verdade, equivale. A atividade principal dele é essa atividade auxiliativa, né? E fiscalizatória em relação às contas, tanto do Estado quanto da União, né? Mas antes de encerrar essa parte aqui, eu quero dizer aos senhores que não se furtem de perguntar ou de externarem as dúvidas de vocês em decorrência dos colegas, tá? Colocaram aqui para mim, ficaram. Não precisa ficar intimidado, porque o colega entendeu e você não entendeu, tá? Pode me interromper, pode perguntar e eu estou à disposição para responder quantas vezes forem necessárias até que você entenda. O meu papel é esse aqui. E dos colegas que já entenderam, ótimo. E aqueles que não entenderam, não se furtem, tá? Esse é o momento. Senão depois você vai ter dificuldade não só aqui, como depois a posteriori. Ok? Então, em relação, gente, ó, ao Tribunal de Contas, ele é um tema bastante, digamos assim, é bastante simplista nessa situação. E não adianta a gente prolongar muito, né? Quando a gente estiver falando lá de algumas situações em relação ao Poder Executivo, a gente também retoma um pouquinho do que vem a ser a questão do Tribunal de Contas. Tá bom? Feito até aqui?